Bem, vamos para esse segundo tempo, para a gente falar um pouquinho agora sobre alguns perigos ao longo desse nosso caminho de servir, dessa nossa jornada de serviço. A gente está falando sobre servolução, que é a nossa vida de serviço sendo impactada pelo entendimento verdadeiro da adoração. E a gente entende que a adoração é servir a Deus. Portanto, o nosso serviço é uma resposta a Deus. Você não está servindo só porque está servindo, só porque você precisa ser ativo na igreja, porque o pastor convocou um pessoal e está com falta de pessoal na Academy Kids, está com falta de pessoal no Ministério de Música, então eu vou me voluntariar, eu tenho que ajudar em alguma coisa. Não, nós servimos porque nós estamos respondendo a Deus. Tem que ser um chamado no teu coração. Eu particularmente não fico chamando ninguém para vir para o Ministério de Música, porque eu acho que tem que ser uma decisão do teu coração. Pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E a gente às vezes recebe tantas pessoas, que você faz o apelo, vem 50 mil pessoas para ajudar no ministério, e daqui a pouco vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo outro, porque existe uma outra voz que vem de fora, e agora eu estou movido pelo sentimento. Não, tem que ser uma convicção no teu coração, de que você foi chamado para servir a Deus. Porque existem alguns perigos, e nós precisamos identificar esses perigos, combater esses perigos, resistindo firme na fé. Na fé, como nós falamos na aula passada, de que nós estamos glorificando a Deus, que o nosso trabalho não é vão, que o nosso trabalho é para Deus, nós servimos a Deus servindo a homens. E nós precisamos identificar esses perigos. Abra comigo em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 4. Do verso 4 até o verso 7. E diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Nós vimos na aula passada que nós precisamos saber que o nosso trabalho não é vão. Você lembra disso? Nós precisamos saber. E constantemente nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar. Romanos capítulo 12. Nós precisamos saber que o nosso trabalho não é vão. Porque a Bíblia diz que que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não resistiram na fé. O incrédulo não é aquele que não confessa a Deus como seu Senhor. O incrédulo é aquele que não crê na palavra do Senhor. O incrédulo é aquele que rejeita a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro incrédulo. E a Bíblia diz que o Deus deste século, com todas as suas paixões, com todas as suas chamadas, com todos os seus apelos, ele cega o entendimento, a mentalidade, a capacidade de reconhecer, a capacidade de saber, daqueles que não creem, daqueles que não vivem pela fé. E nós vimos em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. A King James atualizada diz: deve crer que Ele é. Ele é o quê? Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos recompensa, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa inspiração, Ele é o ar que nós respiramos. Deve crer que Ele é, e que Ele recompensa todos aqueles que buscam. Aqueles que buscam encontrar algo. O que você tem buscado? Qual é o sentido da sua busca? O que você tem buscado na sua vida pessoal, no seu envolvimento com Deus? E ele continua dizendo aqui em 2 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Como é que eles pregavam? Como Senhor, o senhorio de Cristo, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus. Então aqui ele já está falando: olha, eu estou lembrando para você que Jesus é o Senhor, e nós estamos aqui para servir vocês. Verso 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo se resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E nós temos, porém, esse tesouro que é esse conhecimento, essa vida, essa percepção espiritual,
em vasos de barro, para que a excelência, a palavra excelência aqui é superioridade, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Então aqui a gente está vendo que o modelo é Jesus. Ele é o Senhor, a Ele é que nós estamos servindo. Se Ele é o Senhor, eu pego isso no meu espírito, se Ele é o Senhor, então a responsabilidade de iluminar os corações é dele, e Ele quer. E Ele quer fazer isso, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto, para que nós sejamos iluminados, gente. Veja aí o que diz Salmo 119, 130, que diz a revelação, a iluminação das palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A obra de iluminação não é nossa, é de Deus. Deus é quem traz a revelação. E eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de estar pregando sobre esse assunto, que não é a finalidade, não é o objetivo do pregador passar para você ou revelar algo no teu coração. Isso é obra do Espírito Santo, não é do pregador. O Espírito Santo usa o pregador, mas é o Espírito Santo que fala no teu coração. Se você não conseguir ouvir, se a gente não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, nós não teremos revelação. Porque a revelação não é fruto de um esforço acadêmico. Isso sim é informação. Eu preciso de revelação, porque a revelação, ela cria algo dentro de mim, que quando eu passo a informação, eu passo de maneira diferente. Eu preciso da unção. E quando eu passo a informação de maneira ungida, a unção facilita a entrada da revelação. Mas quem faz entrar a revelação é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E a glória, gente, volta só para Ele. Quando a revelação vem de mim, quando eu tento trazer uma revelação, uau, o saber ensoberbece. Olha só isso. O saber ensoberbece, mas quando eu deixo a revelação com o Espírito Santo, então a glória é toda dele. E aí eu entendo que eu sou vaso de barro, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. E uma dos grandes perigos que nós vemos aqui é a ofensa, gente. Cuidado com a ofensa no teu coração. A ofensa de talvez não ser reconhecido, a ofensa de alguém passar por você e não dar crédito por aquilo que você fez. Sentimentos negativos com relação a outras pessoas, com relação ao seu líder. Limpe isso do seu coração, limpe isso da sua mente. Olha o que diz Provérbios capítulo 18, verso 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. E a ofensa, gente, faz você ser uma pessoa inalcançável. Não me toca, não chega perto. Faz de você ser uma pessoa infrutífera. Faz de você ser uma pessoa isolada. Faz de você ser uma pessoa amargurada. A ofensa, gente, a gente tem que guardar o nosso coração contra a ofensa. E uma das causas da ofensa é o sentimento de sermos usados. Só estão fazendo isso para me usar, por causa do meu talento. Ou de não sermos reconhecidos por algo que nós fizemos, como eu disse. Olha só, mais uma vez, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Nós precisamos entender isso todas as vezes. A Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Hebreus capítulo 6, verso 10 e verso 11 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Por quê? Por amor do nome de Deus. Nós fazemos por causa do nome dele, nós fazemos porque é o plano dele, nós fazemos para cumprir a vontade dele, nós fazemos porque é pensamento dele, é chamada dele na nossa vida. É por isso que nós servimos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança.
a esperança de que a minha recompensa vem dele. E a amargura, gente, quando entra, a amargura é justamente o fruto de uma alma ofendida. Se você encontrar uma alma amargurada, com muita certeza, é porque há uma alma ofendida. Ofendida com alguma coisa. E Hebreus capítulo 12, verso 15, abra lá comigo, Hebreus, um pouco mais para frente. Hebreus capítulo 12, verso 15. Diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus. Em outras versões dizem que se coloque aquém da graça de Deus. E uma outra versão ainda diz assim: decidir não tomar posse da graça, que fique faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, a própria pessoa, quando ela tem um coração ofendido, ela se fecha para a influência do Espírito Santo. Ela se fecha para receber os favores de Deus. Ela se fecha para receber o amor de Deus, que é o remédio para uma alma ofendida. É nós focarmos em Deus e nós sabemos que de Deus vem a recompensa. Eu estou servindo a Ele, eu estou fazendo isso por amor ao Teu nome. Uau, olha só. Decidir não tomar posse da graça de Deus. Interessante. Continue lendo aí comigo. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção nisso, gente. Uma alma ofendida é uma alma envenenada. A palavra amargura aqui tem o sentido de estar envenenado. Aqui fala de brotar, então fala de uma semente, fala de uma palavra que foi dada para você, talvez uma palavra inoportuna, talvez uma palavra falada de maneira diferente, e você pegou aquela semente, uma semente envenenada, colocou no teu coração, cuidou daquela semente, regou aquela semente, e a semente brotou, e quando brotou, a Bíblia diz aqui que ela te perturba, você não consegue dormir direito, você só pensa nisso. Daqui a pouco você está maquinando em como trazer vingança, em como responder a isso de maneira carnal. Isso vai te perturbar, gente. E por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. A pessoa amargurada, gente, são pessoas ácidas. Olha só algumas características. São pessoas difíceis de se lidar. São pessoas com espírito pesado. A alma amargurada impede que nós entendamos e experimentemos a vontade de Deus. Por quê? Porque ela não age no espírito, ela age na carne. Porque se separou da graça de Deus. Não foi Deus que se separou dela. No sentido aqui da ofensa, a pessoa se coloca numa posição onde ela não quer receber a influência do Espírito Santo. E ela para, e ela se fecha, e ela se contamina, ela se envenena, e essa pessoa é perturbada por pensamentos, e ela chega a contaminar muitas pessoas. A alma amargurada, gente, dá lugar ao diabo e entristece o Espírito Santo. E aí a gente vê aí em Efésios capítulo 4, que ele diz, no verso 31, verso 30 diz: e não entristeçais o Espírito. Está falando de um procedimento de uma nova criatura, em contraste com o procedimento de uma pessoa carnal. Ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Verso 31, longe de vós. E a King James atualizada diz: livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda cólera, livrem-se de ira, de gritaria, de blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um dos perigos ao longo desse caminho, então, gente, é nós retermos palavras que nos ofenderam e nós ficarmos com essa ofensa. É um perigo.
porque isso vai envenenar a sua vida e vai envenenar a vida de muitas outras pessoas. Um outro perigo é a inveja e o ciúme. Muitas vezes um irmão é exaltado, o irmão é reconhecido e você diz: ah, mas eu não sou reconhecido. Lembra da ofensa? Você já está com ofensa no seu coração, aí você já abre porta para a inveja, para o ciúme. A palavra aqui para ciúme é zelos, e zelos significa uma paixão. Pode ser uma coisa boa, como diz lá em Tiago capítulo 4, verso 5, ou imaginas que é sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós, zela, olha o zelo aí, zela com ciúmes dos seus. Deus tem ciúme, Deus tem paixão, Deus tem zelo, cuidado. A palavra aqui, zelou, significa com cuidado. Um cuidado por aqueles que se devotam a Deus. Existem aqui, eu botei aí na apostila, outros exemplos de zelo, ou de zelo, nesse sentido que é um incentivo positivo, um zelo na vigilância, um zelo nas obras, um zelo para permanecer, zelo pelo líder, zelo nas contribuições, zelo pelo rebanho. Mas existe o outro zelo, existe o ciúme, existe a inveja, que é fruto de uma inspiração maligna, que é fruto de uma palavra maligna, e nós devemos guardar o nosso coração. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: você tem que guardar o seu coração. Vira para outra pessoa e fala assim: eu guardo o meu coração. Porque o ciúme e a inveja são fruto de insegurança. Olha só, gente, o desejo de ter o que os outros têm, um sentido que provoca o medo da perda, que está relacionado com insegurança, é algo possessivo, é um sentimento de ambição, por não conseguir ser igual a outra pessoa, querendo chegar ao ponto de destruí-la, porque se eu não posso ter, você também não pode ter. A inveja, o ciúme são destrutivos. Isso tudo é fruto de cobiça, gente. E a Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20, não cobiçarás. Não terás inveja. Você não é para querer ter aquilo que o outro irmão tem. Se Deus deu para ele, Deus deu para ele. O teu vai chegar, aleluia. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem natural, os desejos naturais, a visão natural. Mas nós somos de cima, e nós temos o Espírito Santo. Inveja, ciúme, ofensa não deve ter lugar no nosso coração. Elas vão bater a porta, mas nós vamos continuar posicionados, firmes na fé de que a nossa recompensa vem de Deus. É algo que o Espírito Santo está continuamente falando com a gente. Guarda o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ciúme e inveja, gente, prejudicam a nossa comunhão uns com os outros, porque a gente não consegue mais fluir na graça de Deus, a gente não consegue mais fluir no amor de Deus, e a gente começa a separar as pessoas. Cuidado com a inveja e com o ciúme. É ao Senhor que nós estamos servindo, e a recompensa vem dEle, vem no tempo dEle. Muitas vezes você não alcançou aquela posição que uma outra pessoa alcançou. Você já notou isso? Você já percebeu isso? Você já pensou nisso? Que pode ser porque você ainda não está preparado para se manter naquela posição? Porque, gente, sucesso o mundo tem aí para dar. A Bíblia diz, se não me engano, no Salmo 24 ou 25, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Chegar, você consegue chegar com o seu talento. Mas para permanecer, você precisa de um coração certo. Um coração humilde. Chegar, o seu dom te leva perante reis, mas é somente o caráter de Cristo em nós que nos faz sermos firmados, fincados, estabelecidos e firmes no dia da tempestade. Guarda isso no teu coração, aleluia. Se você estudar, e você vai estudar sua guitarra, e você vai estudar voz, e você vai estudar isso, você vai estudar aquilo, o seu talento, o seu dom vão te colocar lá em cima.
Só que muitas vezes quando nós chegamos lá em cima, nós queremos chegar por causa de inveja, de ciúme, e uma outra coisa que entra no nosso coração, orgulho. É esse terceiro perigo. No centro de cada forma, de cada pecado, está o orgulho, que é basicamente uma disposição de superioridade. Ou seja, você quer chegar lá em cima para que você possa ser superior aos outros. E Jesus mesmo disse que Ele não veio, Ele veio para servir, Ele veio para se posicionar debaixo, para que o Pai seja exaltado. Quando nós estamos servindo, nós estamos nos colocando debaixo para que o Pai seja exaltado, para que Ele seja glorificado. Vasos de barro, esse tesouro nós temos em vasos de barro, para que a gente sempre se lembre que nós somos filhos sim, mas a nossa posição é de servo. Nós nos colocamos, nós nos doamos como servos de Cristo, como servos uns aos outros. Vá procurar na Bíblia e veja quantas vezes a Bíblia fala de uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Porque o Evangelho, gente, ele faz uma transformação tal dentro do nosso interior, e a obra do Espírito Santo em nós, nos ajudando a renovar a nossa mente, é para que eu tire o foco de mim mesmo e coloque em Deus. E quando eu coloco o foco em Deus, o reino de Deus é expandido, as outras pessoas são abençoadas através da sua e da minha vida. Não é maravilhoso a gente poder saber disso? Mas um dos grandes perigos, gente, nessa nossa jornada de serviço está no orgulho. Veja que quanto mais formos usados por Deus, mais bem-sucedido nós nos tornamos aos olhos dos homens. O sucesso para os homens está naquilo que você faz, mas o sucesso para Deus está numa palavrinha pequenininha, chamada caráter. Quanto mais caráter bem-sucedido, quanto mais caráter desenvolvido na sua vida, mais bem-sucedido você é aos olhos de Deus. Porque o caráter te fundamenta. Nós vimos isso quando nós falamos sobre dons e caráter, a importância do caráter, porque o caráter nos fundamenta. Rapidinho, 4 coisas que nós devemos nos lembrar dessa questão de orgulho. Vá comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Então tome cuidado com a ofensa, guarde o seu coração. Tome cuidado com o ciúme e com a inveja. Tome cuidado, guarde o seu coração. Número 3, tome cuidado com o orgulho. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 e até o verso 5. Depois de 13 a 15, verso 3 e verso 5 diz: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Em uma outra versão diz que, legal, na NVI diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Alguém instruiu Uzias a temer a Deus, a valorizar a Deus, a reverenciar a Deus, a seguir os propósitos de Deus, a obedecer a Deus, a adorar a Deus, a responder a Ele. Alguém ensinou. Esse instituto aqui serve, gente, como uma ferramenta para que você aprenda o temor do Senhor, para que a gente possa aprender a como andar com Deus, para que a gente possa aprender a sermos devotos a Deus, a buscarmos o reino dele em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, a como agir em fé, a como responder em adoração, e especificamente nessa unidade, nessa nossa matéria, em como nós podemos servir a Deus com base no temor. E temor não é medo, temor é reverência. Verso 15: e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Uau! Ele estava fazendo tudo certo,
Enquanto ele buscava a Deus, ele protegia o seu coração e Deus falava com ele. E ele andava no temor do Senhor, mas ele foi se tornando poderoso. Ele começou a prestar atenção, Uzias começou a prestar atenção no sucesso do mundo, enquanto as pessoas o louvavam, enquanto as pessoas o elogiavam, porque ele estava se tornando poderoso. Não há ninguém como tu, ó rei, tu és o mais exaltado. Olha só como tu subjugastes todas as nações, tu és poderoso, você é isso, você é aquilo outro. Cuidado quando as pessoas começaram a te elogiar muito. E Uzias abriu seu coração para isso, porque enquanto ele foi se tornando poderoso, olha, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e começou a fazer o que ele não foi chamado para fazer. O orgulho nos leva a fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer. O orgulho nos leva a tomarmos uma posição que nós não fomos chamados para estar naquela posição. O orgulho nos faz desejar aquilo que não é nosso. A glória que não é nossa, a fama que não é nossa. A glória é dele, a fama é dele, a reputação é dele. Orgulho, uma posição de superioridade. Não foi basicamente o que aconteceu com Adão e Eva? Ah não, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão estar superiores àquilo que Deus disse, porque vocês vão conseguir dizer o que é bom e o que é ruim para a vida de vocês. Sabe aquele negócio, eu sou dono do meu nariz? Orgulho. Orgulho. Uma posição de superioridade. Então gente, número 1, orgulho é poderoso. Cuidado com o orgulho. Não subestime o poder que o orgulho tem. Provérbios 16, 18 na NVI diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Lucas 1,52 diz: derribou do seu trono os poderosos. Olha só, linkando com o que nós lemos aqui no verso 16 de 2 Crônicas 26. Quando Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho foi a sua queda. Lucas 1,52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Nós devemos guardar o nosso coração, sempre nos lembrando que ele deve vir em primeiro lugar. Número 2, o orgulho é religioso, é uma falsa humildade. O orgulho e o espírito religioso andam de mãos dadas. E sua grande manifestação é a falsa humildade, que tenta mostrar uma humildade baseada na aparência. Mas não é humildade baseada em aparência. O que nós devemos apresentar para o mundo não é aparência, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito muda a nossa conduta. O fruto do Espírito molda a nossa aparência. O fruto do Espírito molda as nossas atitudes. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Humildade está inserida nesse contexto, gente. Número 3, o orgulho é insidioso. Se você nunca ouviu essa palavra, você está ouvindo aqui agora. A palavra insidioso, ela tem a ver com, é uma palavra traiçoeira, é algo traiçoeiro. No dicionário Webster em inglês, significa algo que causa dano de maneira gradual, sem ser facilmente notado. O orgulho é uma coisa sutil. A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Mas qual é a motivação? Isso pode estar mascarado da pessoa. A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, ser supervisor, ser bispo, deseja uma coisa boa, é isso que eu quero para a minha vida. Mas qual é a motivação por detrás disso? É ser superior ou é servir? Não, o que eu quero é ser pastor. Você quer ser pastor para ser superior, para mandar nas pessoas? Ou você quer ser pastor para cuidar de rebanho? É algo sutil, gente. É algo que se desenvolve de maneira gradual, aos pouquinhos, até que esteja estabelecida antes de se tornar aparente. Ou seja, antes que verdadeiras palavras de orgulho apareçam, já está sendo desenvolvido aqui dentro, aqui no coração, o orgulho, e ela se estabelece de tal forma que daqui a pouco você abre a boca, ou eu abro a boca, e aí as pessoas começam a notar, nitidamente, palavras de orgulho.
É algo que vem começando de dentro. E nós precisamos de pessoas maduras, de pessoas que têm o Espírito de Cristo, que vão nos guiar, para que nós possamos identificar esses perigos. Olha, cuidado com a ofensa no seu coração. Mas por que você não tem vindo mais à igreja? Não, pastor, cuidado com a ofensa no seu coração, cuidado com o ciúme, com a inveja, cuidado com o orgulho, com o sentimento de querer ser superior às outras pessoas. O orgulho é algo traiçoeiro e é tão enganoso que a pessoa que é orgulhosa muitas vezes nem sabe que tem. E é preciso uma outra pessoa vir e falar: cara, essa sua atitude não está legal. Por que seu nariz está tão em pé assim? E número 4, o orgulho é contagioso. Ninguém está imune a ele. Cuidado. Vira aí para o teu irmão e fala assim: cuidado. Cuidado com o orgulho, que ninguém está imune a ele. Se a gente não guardar o nosso coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele que procedem as fontes de vida, e nós não queremos macular a fonte, porque se a fonte está maculada, todo o rio estará maculado. E aí o que o orgulho faz, gente? O orgulho fecha a nossa comunhão com Deus, sabe por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. E resistir é opor-se, é se opor ao estilo de vida. Deus não está se opondo às pessoas em si. Deus está se opondo a uma vida orgulhosa, a um pensamento orgulhoso, às intenções e motivações daqueles que querem estar por cima pela simples razão de querer estar por cima. E Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Quando diáconos foram reconhecidos lá em Atos, eles foram reconhecidos como homens cheios do Espírito, homens de caráter, homens de fé, pessoas maduras para servir mesas. Agora nós vamos aqui ordenar os diáconos e eles serão os líderes da igreja. Não. Nós vamos ordenar os diáconos, homens cheios do Espírito, homens que não se opõem à verdade, homens que não se desligam da graça de Deus, homens que reconhecem o amor de Deus e respondem a esse amor e diariamente vivem pela fé, homens de sabedoria, e eles vão servir a vocês, porque quando nós servimos as pessoas, elas são contagiadas. Nós vimos isso na nossa última lição. Elas são contagiadas pelo espírito da fé, elas são contagiadas pelo espírito da liderança, pelo espírito de excelência, elas são contagiadas pelo Espírito de Deus. É desse tipo de pessoas que o Evangelho chama. A diaconia não é superioridade, não é cargo hierárquico. A diaconia é uma posição dentro de um coração de servir a Deus. O pastorado não é cargo hierárquico. O pastorado é um chamado para servir a causa de Cristo nas pessoas, é valorizar as pessoas. Deus resiste aos soberbos. No orgulho, o homem decide não deixar Deus fazer parte da sua jornada e o seu fim é trágico. Com o orgulho vem a vergonha e a destruição, que é fruto da desgraça. O que é a desgraça? É você não mais viver, ou eu não mais viver, com base na graça. De que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. De que é Ele quem coloca pensamentos de vida, ou a essência da vida. Quando eu estou lendo a palavra, você está entendendo? Quando eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo vem e adiciona vida à palavra, porque se eu apenas ficar na letra, a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Então se eu estou me enchendo, eu sei que o Espírito Santo vai falar comigo, e quando Ele fala comigo, Ele gera vida no meu coração, Ele gera vida nos meus motivos, Ele gera vida na esperança, Ele gera vida naquilo que está morto. Deus falando comigo, eu preciso da graça, e quando eu me oponho à graça de Deus, a obra do Espírito Santo em mim, eu caio em desgraça. E quando eu estou afastado da graça de Deus, a ofensa vem, a inveja tem porta aberta, o orgulho começa a dominar, justamente porque falta essa comunhão com Deus, gente. Comunhão com Deus, ela protege o nosso coração. Por isso que quando você vai lá em Gênesis, Deus planta um jardim no meio do Éden.
no meio daquela região de deleite. Naquela região de deleite existe um lugar onde você encontra Deus, onde você encontra comunhão com Deus, onde você encontra a presença de Deus. E foi nesse lugar que Deus plantou o homem. Não tente sair disso, porque quando você sai disso, você entra no âmbito da desgraça. Fora do Éden, o homem tinha que trabalhar. Dentro do jardim, Deus trabalhava e o homem administrava. Aleluia! Fique nessa posição de conservar o teu coração. Não abra o teu coração para o orgulho, porque quando entra o orgulho, chega a desgraça. Diz Provérbios 11:2, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Mateus 23:12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Sem verdadeira humildade nós não podemos ter comunhão com Deus, e sem verdadeira humildade não há mudança verdadeira. Francis Frangipane, um autor americano, diz assim: humildade é a subestrutura de toda mudança e transformação. É a essência de toda virtude. Por quê? Porque uma pessoa nunca mudará verdadeiramente até que seja humilde o suficiente para reconhecer que precisa de mudança. Uma pessoa nunca mudará verdadeiramente até que seja humilde o suficiente para reconhecer que precisa de mudança. Como é que nós vencemos esse obstáculo? Com a graça de Deus, com a dependência de Deus. E quando nós estamos no âmbito da graça, ouvindo a voz de Deus, onde, como diz lá em Gênesis, toda tardinha, na viração do dia, no momento que a brisa batia, era aquele momento de repouso, era aquele momento de descanso. Ou seja, Deus se manifesta quando você descansa. Nesse descanso Deus fala com você, e é quando Deus fala com você que você enche o seu coração de graça, você enche o seu coração da palavra, e aí você vai se colocando numa posição onde mais de Deus e menos de mim. Como disse João Batista, importa que Ele cresça e que eu diminua. É uma posição de graça. Importa que Ele faça e eu estou aqui para cooperar com Ele. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Lembra que nós falamos? Ninguém está isento do orgulho entrar na vida. Então resista ao diabo, resista aos pensamentos que são contrários à palavra de Deus. Achegue-se cada vez mais para Deus. Você já nasceu de novo? Você está na presença manifesta de Deus. Aleluia. Deus quer se manifestar através de você. Então o que nós precisamos fazer? Nos aproximar. Porque aquele que se aproxima de Deus, diga, é o meu caso, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é, que Ele existe, que se torna galardoador, recompensador. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Vários versos para você ler aqui na apostila, e eu vou terminar rapidinho com 2 pontos. Você vê que uma coisa vai chamando a outra. A ofensa abre a porta para a inveja, para o ciúme, e isso vai abrindo a porta cada vez mais para o orgulho. E um outro perigo que o orgulho puxa é a questão da posição. O que eu quero é posição. O que eu quero é posição. Mateus capítulo 23, verso 11 e 12, diz: mas o maior dentre vós será o vosso servo. E Deus, aqui através de Jesus, aqui em Mateus, Ele inverte o sistema do mundo. O que o mundo apresenta é que o maior deve ser honrado, o maior deve ser reconhecido. Mas Jesus inverte isso e diz: o maior deve ser aquele que honra. Aleluia. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que abençoa, é aquele que está pronto para suprir as necessidades uns dos outros, para amar uns aos outros. O maior. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E o último ponto, gente, e eu coloquei aqui na apostila como trabalho, mais trabalho.
Porque nós precisamos ter momentos na nossa vida, e aqui está um perigo, onde nós paramos para nos assentar aos pés de Jesus. Onde nós paramos para ouvir a voz de Deus, dizendo para a gente: servo bom e feliz, entra no gozo do teu Senhor. De Deus virar para você e falar: você é uma bênção, eu fiz você uma bênção. E aí quando você vai servir, você vai servindo, sabendo que você é uma bênção. E você ouve Deus dizendo naquele momento de crise, onde o inferno está te atacando, dizendo que ninguém gosta de você, que ninguém te valoriza, e Deus vira para você e fala: foi eu que te criei, foi eu que te chamei, foi eu que apontei você para fazer isso, eu te dei dons, eu te dei talentos, eu investi em você o meu espírito, eu te dei unção. E você ouve isso e você fala: uau, a minha recompensa vem do Senhor. Quando você vê aqui em Lucas capítulo 10, Marta trabalhando, e Jesus ali querendo ensinar. E nós temos que ter esse cuidado. E eu sempre falo aqui para o pessoal do Ministério de Música: senta na igreja para ouvir a mensagem, para se encher, busca no seu tempo devocional com Deus, para ouvir Deus. A nossa maior necessidade, especialmente nesses últimos dias, é ouvir a voz de Deus. Claramente nós precisamos disso. Você não passa pelo vale da sombra da morte sozinho, você passa pelo vale da sombra da morte com Deus. Deus está com você, Deus vai falar com você. Nós precisamos desse momento de refrigério no nosso coração. Nós precisamos desse momento onde nós levantamos a nossa cabeça, olhamos para o alto, sabemos que o nosso socorro vem dele. E fazer como Maria, muitas vezes, e assentar aos pés de Jesus. É por isso que aqui no nosso time nós temos escala, para que dê tempo de você sentar. E eu acho isso muito interessante, eu quero terminar com isso. Muitas vezes o orgulho se manifesta, olha só que interessante, isso acontece muito com líderes de música. O líder, quando sobe, ele espera a participação das pessoas, mas quando ele está no meio do público, ele mesmo não participa. Orgulho. Você quer liderar, mas não quer ser liderado. Quantas vezes nós abrimos o nosso coração para isso? E nós precisamos ouvir a voz de Deus, gente, nesses últimos dias. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Fica isso gravado no teu coração. Não abre o teu coração para ofensa. Não abre o teu coração para inveja e ciúme. Não abre o teu coração para orgulho. Não abre o teu coração para querer posição. E não abre o teu coração para que o trabalho traga um peso onde aí você fique esgotado para trabalhar para Deus. Onde é que a gente se renova quando a gente está trabalhando? No tempo devocional com Deus. Jesus trabalhava, mas tinha os seus momentos devocionais com Deus. Jesus se retirava para orar. Para quê? Para que aquilo possa revigorar dentro de você. Então não perca esse foco. Cuidado com os perigos ao longo do caminho. E a gente, na nossa próxima lição, a gente vai falar um pouquinho sobre humildade, essas características da humildade. Que nós protegemos o nosso coração quando nós nos vestimos da capa da humildade. Tá bom? Guarda isso no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.